Apareceu, chegou ele aí. Boa noite, Jonas Dias. Tudo bem contigo, homem? Muito boa noite, senhor Mr. Cipione Pedro. Ô, André, ainda bem que você tá aí, cara. Ficou me enchendo os patovar ontem falando que não teve live. Se você não tivesse aqui, eu ia puxar as orelhas suas, velho. Ia lá na casa dele, lá, colocar ele de frente com o computador ou com o celular pra... Ficou me mandando mensagem ontem perguntando da live. Ainda bem que você tá aí. Ah, tá bom. Bom que esteja mesmo, porque, né? Ainda bem que já chegou. Nosso seguidor número 1, né, Jonas? Ainda bem que tá aí já. Deixa eu convidar o rapaziada aqui. Convida a galera aí, porque a gente tem bastante coisa para falar. Tivemos aí mais rodada do Brasileirão. Já tem rodada hoje. Hoje já tem mais uma rodada. Já começa mais uma rodada hoje. Jogos da Champions League também está rolando. Hoje já teve rodada, amanhã conclui. Série B também está na final. Acho que hoje também já começa a penúltima rodada. Se eu não estou enganado, começa hoje. Começa hoje a penúltima rodada. Libertadores, sábado é a final aí entre Flamengo e Atlético Paranaense. Também está rolando uma Libertadores feminina e também para os assuntos também, se der tempo, vamos falar de muita coisa, não, Jonas? Exatamente, temos alguns assuntos pendentes para tratar, muitos assuntos sobre o esporte no nosso mundo, digamos assim. O que você tem a dizer sobre a mensagem do André? Calma aí, Pedrão, estou mandando o convite para a galera aqui, eu não estou vendo nada. Ele escreveu o seguinte, ó, palhaçada que não teve live ontem, nenhuma consideração com os fãs, olha só. Pera aí, eu já respondo ele já. Aí, pronto. Deixa eu ver, tem mais um comentário aqui. Glauber nessa. Ô, Glauber! Parceirão. Abraço, parceiro. Glauber, ele é cantor. Gente boa demais. Faz tempo que não toca. Ele é cantor? Faz tempo que não toca. Ele gosta de canto? Ele é cantor. Palhaçada que não teve live ontem. Nenhuma consideração com os fãs. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, André. Ontem eu não tava aguentando nem ficar sentado, irmão. Mas, se bem que não foi por causa disso que não teve live ontem. Eu ia tocar. Eu nem fui por causa de tão doente que eu tava, meu amigo. Eu tava aguentando. Ontem eu tava o dia inteiro deitado. Eu tava mal ontem. Mas, graças a Deus, hoje já tô melhor. Por isso que a live vai ser hoje. Mas foi por motivo de saúde. Não foi porque a gente não quis, não, tá? Mas é isso aí. Boa noite, Lucão. Acabou de entrar aí também. Mandou uma boa noite pra gente. Uma boa noite. Vai mandar pergunta? Espero que você mande perguntas sensatas hoje, não mande aquelas perguntas que você... Manda o link pra Mari. Vou convidar ela, deixa eu mandar pra Mari aqui. Terremoto aí. A Mari, ela tem a obrigação de estar aqui, porque ela falou que se eu falasse vai Corinthians na live passada, a live entraria em todas as lives, então... Peraí, deixa eu mandar um convite pra ela aqui. Cadê? Convida a Mari aí. Aí. Convidada. Tá desculpado. Ok, vou mandar. Pode mandar, Lucão. Mas se for sobre o Corinthians, espera nós chegar no assunto do Corinthians. Mas vamos começar. Não, a gente até responde antes. Para que a gente não vai perder o foco do Corinthians. E também perguntas pertinentes também. Não vai perguntar pergunta que não tem nem pé nem cabeça. Se você quiser. Se quiser perguntar a senha do cartão do Pedrão, pode perguntar também. Pode perguntar. Agora se eu vou falar, não sei. É outra história, né? Vamos lá. Pedrão, vamos começar então o Campeonato Brasileiro, que esse final de semana teve o... Jonas, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode, até duas, se você quiser. Quarta-feira tem grito de campeão? Olha, Pedrão, eu acho que ainda não. Eu acho que o Inter ganha do Ceará. O Ceará tá uma draga danada. Eu acho que o Inter ganha do Ceará. Pode até ser que o Palmeiras ganhe do Atlético Paranaense hoje. Porque o Atlético Paranaense é bem bagunçado, né? Vai pro time bem reserva. Nem o goleiro não joga, nem o Bento não joga. Mas eu acho difícil o Inter não ganhar do Ceará amanhã. Mas pode acontecer, pode acontecer. Então bora começar a comentar os jogos da 33ª rodada, que foi a que acabou ontem. Tivemos Bragantino 4, Atlético Paranaense 2, América 1, Flamengo 2, Santos 0, Corinthians 1, Palmeiras 3, Avaí 0, Fluminense 2, Botafogo 2, Juventude 1, São Paulo 2,
Curitiba, segue o oitavo. Curitiba 1, Internacional 1, Atlético Goianiense 1, Ceará 0, Cuiabá 1, Goiás 2, e fechando ontem, às 8 da noite, às 20 horas, tivemos Fortaleza 0, Atlético Mineiro 0, Jonas. Sabe o que eu tô fazendo aqui, Pedrão? Tentando enxergar alguém atrás de você, porque você tá muito na frente? Não, é o 0x0 do jogo ontem, entre Fortaleza sim, e claro. Atlético Mineiro. Não entendi. Mas também pode ser um binóculo pro Inter enxergar o Palmeiras. Ó. Era isso que eu ia falar. Ou você enxergar a concorrência, né? Era isso que eu pensei. E ao final da 33ª rodada, temos a seguinte classificação no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, mais líder do que nunca, com 71 pontos, contando os dias para ser em Deca campeão brasileiro. Olhando aqui, ó, no binóculo, eu acho que tem que ser um telescópio para conseguir ver o Inter. 10 pontos atrás, com 61 pontos. Em terceiro lugar, o Flamengo, com 58 pontos. Em quarto lugar, o Corinthians, com 57, com um jogo a menos que vai ser realizado no final de semana, né? Contra o Goiás. No sábado, né? No sábado. No final de semana, isso mesmo. Tá aqui, daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. O Corinthians com 57 pontos e um jogo a menos. Em quinto lugar, o Fluminense com 55 pontos, fechando o G6 do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense com 51 pontos. Em sétimo lugar, o Galo, que faz 35 rodadas, que está em sétimo lugar, com 48 pontos. Em oitavo, o São Paulo, com 47 pontos. Em nono, o Coelhão, o América, com 45 pontos. Mesma pontuação do Fortaleza em décimo lugar. O Botafogo vem logo atrás, em 11º, com 44 pontos. O Santos em 12º, com 43 pontos. Com 41 pontos, temos dois times. O Bragantino em 13º e o Goiás em 14º. O Coritiba vem em 15º, com 35 pontos. Logo atrás dele, o Ceará, último time antes da zona de rebaixamento, com 34 pontos. Em 17º, Atlético Goianiense, que pegou um elevador ali, ó, já está ali quase saindo da zona de rebaixamento, com 33 pontos em 17º. Em 18º, Cuiabá, com 31 pontos. Em 19º, o Avaí, com 28 pontos. Avaí que demitiu o Lisca doido. E em último lugar, o Juventude, com 21 pontos. Juventude que, para mim, já caiu, só não caiu matematicamente ainda. Mas faz tempo, inclusive, rodada, vamos falar a verdade, né? Na próxima rodada ele já pode assinar o rebaixamento dele. Esse final aqui, para esse pessoal aqui, vai ser sofrido, hein? Curitiba 35, Ceará 34, Atlético Goianiense 33, Cuiabá 31. Para mim aqui, ó, Avaí e Juventude já foram. Entre Goiás, Coritiba, Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá cai mais 2. Não, isso com certeza. Isso com certeza. Desses 4... Do Goiás pra cima já não cai mais, não. Não, esquece. O Goiás já conseguiu se livrar já. Talvez não matematicamente, mas olhando os demais abaixo dele... Politicamente ele já se livrou. Uhum. Fala, Gilson. Um abraço, meu parceiro. Saudações alviverdes para você. Manda um abraço pro Gilson também. Ô, Gilson. Nossa, eu tenho que mandar. Um abraço, Gilson. Tudo de bom pra você. Sabadão, provavelmente você vai estar com o coração na mão, né? Com essa final de Libertadores, né? Manda saudações tricolores pra ele, Pedrão. Por que eu vou mandar saudações tricolores pra ele, ô, Jonas? Porque ele mandou saudações rubro-negras. Eu mandei saudações alviverdes e você manda saudações tricolores. Tá, eu vou mandar, mas ó, saudações tricolores, Gilson. Mas, mano... Aí sim. E olha o Carlão aí, ó. Viu o Carlão aí? Abraço pra Carlão. Ela sabe o que se trata. Bora. Tá bom. Bora começar então. Vamos destrinchar, Jonas? Ó, vamos destrinchar o Campeonato Brasileiro então. Vamos lá. Bora destrinchar. O jogo que pra mim foi um dos melhores jogos da rodada. Bragantino 4, Atlético Paranaense 2. O Bragantino pra mim foi melhor, mereceu ganhar, mas no segundo tempo o Atlético Paranaense deu uma equilibrada, Pedrão. O que você acha? Não, eu tô aqui, até eu dando uma olhada aqui na escalação, o Bragantino, o Atlético Paranaense não poupou não, cara. O Atlético Paranaense foi com o time titular.
time titular. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Galeno, Abner, Eric, Alex Santana, Canóbio, Terence, Coelho e o Pablo. Eu acho Praticamente. Acho que a única mudança que pode acontecer pro final de semana é o Vitor Roque no lugar do Pablo. Talvez. Ou talvez o Alex Santana no lugar do Hugo Moura, no lugar do Alex Santana. O Fernandinho, né? E o Fernandinho também, que não tá aqui nesse time também. É verdade, o Fernandinho também, verdade. Deve ser o Alex Santana, o Fernandinho, o Alex Santana, e talvez o Canóbio não jogue pra jogar o. Vitor Roque. Não, Vitinho? eu não lembro quem que joga. Acho que é. Vitinho? Pode ser, pode ser. Mas enfim, foi um jogo muito bom de se assistir. O Bragantino dominou o primeiro tempo. Primeiro tempo, parece que o Atlético Paranaense não tinha se achado em campo. Abriu 3-0, poderia ter feito mais. E no segundo tempo, o Atlético Paranaense, quando parecia que ia conseguir alguma coisa, fez ali dois golaços, inclusive. Quando parecia que ia conseguir o empate, saiu o quarto gol do Bragantino. Foi. Aliás, os gols do final, se você falou que os dois primeiros gols foram massa, os outros gols do segundo tempo foram mais relações. No gol do Vitor Bueno, uma cacetada que ele meteu. Os gols do Atlético Paranaense. Ah, sim. O gol, e o gol do. A falta do Vitão? Isso. Não, Vitão não. Luan Cândido. Isso. Justamente. Uma sapa. Eu achei, de verdade, eu achei que aquele quarto gol ele estava impedido, hein? Eu também olhei também, fiquei meio dúvida também, sinceramente. Pelo ângulo que eu vi, a impressão que dava é de impedimento. Mas se o VAR deu o gol, a gente não pode falar nada, né? Agora esse VAR tá aí para tentar ajudar, né? Provavelmente olhou e lavou a mão. Tá certo. E mesmo porque aqui no Brasil, assim, se você tiver com um pelinho se tiver um nariz maior que o outro, já era. Se o zagueiro calçar 41 e o atacante calçar 42, é impedimento. Não, se o Marcelinho e o Carioca jogassem hoje em dia, ele ia perder numa chuteira para todo mundo, né? Eu acho que na próxima rodada o Inter e Corinthians tropeçam e o Palmeiras já carimba a taça. Pode acontecer, Gilson. Na próxima, então, né? Nessa agora ou na próxima? Porque hoje começa. Isso aí tá me cheirando a zicada. Ele tá querendo zicar o Palmeiras. Será? Mas, enfim. Já que você. Ô, Gilson, você tá falando dessa que vai começar hoje ou da do final de semana? 34ª rodada. Pedrão, vamos falar do Mengão dele aí? América, Mineiro e Flamengo. Flamengo que poupou o time nessa rodada do é isso que eu tava olhando aqui. Eu quero olhar a escalação do Flamengo. Até o goleiro. O Santos jogou. Hugo Souza, Matheus, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Gomes. Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas. Só o João Gomes. O João Gomes não vai jogar, né? Ou vai? O João Gomes, ele tá suspenso, né? Tá, né? João Gomes jogou. Tem show também, por isso que ele não vai poder ir. Não é esse! João Gomes, Diego, Vitor Hugo, Marinho, Matheus França e Cebolinha. Muito. Então, o Flamengo entrou com o time reserva no final da semana. Um time bem, por geral, provavelmente, eu não sei, para hoje eles pegam o Santos, se eles vão poupar ou não, né? Tem que ver. Eu vi que o Dorival Júnior ia fazer uma mescla, ia entrar com 4 ou 5 titulares, depois ia trocar e colocar os outros titulares. Mas aquela coisa, né? 4 ou 5 provavelmente não vai colocar Rascaeta, não vai colocar Gabigol, Pedro. Esse pessoal aí só se precisar mesmo, né? Provavelmente. Pedrão, o que você achou do jogo? Vamos lá. Eu achei que o América perdeu uma chance de pontuar, sabia? Porque assim, por mais que o Flamengo jogou com o time reserva, o América teve chance ali de conseguir fazer mais gols e não conseguiu guardar na casinha, naquele espaço que mete quanto, Jonas? 7 metros e 12, 7 metros e 15 por 2,44. Já está exatamente nesse espaço aí. O América teve ali algumas chances que eu achei que poderiam ter sido concluídas em gol, mas o Flamengo foi mais competente, né? Isso aí, mas eu achei que o jogo foi bem igual também. E o seu goleiro favorito falhou, hein? Eu achei que o gol do Everton dava pra pegar, hein? Fazer o quê? Mas sempre que ele vai jogar, vai catar muito, né? Daqui a pouco, vamos falar de goleiro daqui a pouco. O primeiro gol, eu acho que... já saiu a escalação. Deixa eu caçar aqui, ó. Aqui é na hora.
falou que saiu a escalação, a gente já pega aqui agora. Eu achei que o primeiro gol, eu achei que não tinha como pegar, foi no escanteio e tal, mas o segundo gol eu achei que dava pra pegar, hein? Enfim. Eu acho que dava pra pegar. Mas pelo que eu vejo que olha, que pra mim foi o maior goleiro do ano passado, né? Mas ficou essa falha, segundo você. Hoje já deu uma vacilada. Eu não tô achando a escalação aqui, não. Mas enfim, daqui a pouco a gente descobre isso. E o América, logo depois tomou o gol, ainda foi lá e empatou. Um gol meio mandrake, né? Que a impressão que dá é que a bola bate na mão do Wellington Paulista. Eu ainda tenho dúvidas ainda. Eu acho que a bola... Não, eu fiquei também com sérias dúvidas mesmo. Aquela câmera atrás do gol também, ela ficou bem discutível, né? Se bateu ou não, né? Dá a impressão que a bola bate na mão dele. Mas o VAR viu e disse que não bateu. Segue o jogo, né, Pedrão? Segue o jogo, né? O América que agora é o atual nono, vem de 2 derrotas. Aliás, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias, né? Veio ainda uma fase que não é das menores, porque a gente achava que o América pudesse, né? Pegar o elevador aí e brigar ali junto com o Atlético. Aliás, eu até achando que o América ia passar o Atlético, inclusive, né? Do jeito que estava as duas campanhas, né? O América crescente e o Atlético na decadência, né? Mas parece que não vai acontecer isso. Parece que o Atlético deu uma levantada agora. Pedrão, vamos falar do Clássico Paulista, Santos e Corinthians. Esse clássico que foi no aniversário do Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Mais de 1.200 gols na carreira, 95 gols pela seleção brasileira. Ele tem mais de 1.000 gols só pelo Santos. O Pelé é uma lenda. O melhor jogador de todos os tempos. E isso não que nem diria. E que nem diria outro, né? O maior jogador da história do Santos é o Pepe, né? Porque o Pelé você não conta, né? O Pelé você não conta o Pelé. É o Pepe, é o seu Pepe. Olha a escalação do Flamengo aí, ó. Ó o Gilson participando da live. Gostei, é da hora. É o nosso correspondente flamenguista. Diego Alves, Mateuzinho, Pablo, Davi Luiz, Ayrton Lucas. Diego Alves? Diego Alves. Isso eu sabia, que queria jogar, eu sabia. Diego Ribas, Everton Ribeiro, Cebolinha, Marinho e Pedro. Todo o time titular aqui, ó. Davi Luiz, Everton Ribeiro e Pedro. Três jogadores titular. Mas não precisa mais do que isso também, não. E tem que pra ganhar do Santos no Maracanã. E tem que pensar no jogo do final de semana também, né? Sim, sabadão é o jogo, né? Mas enfim, vamos voltar ao jogo. Santos e Corinthians. Então, aí no dia do aniversário do rei, o Santos vai lá e pipoca do jeito, né? A revista lá me colocar o Pelé em quarto lugar, melhor. A 4-2. Não existe isso. Não existe isso, cara. Mesmo. O Pelé, ele é outro nível. O Pelé não tem comparação para ele. O cara ganhou 3 Copas do Mundo, parceiro. Só isso. Só isso. Com 29 anos. Numa época que o futebol era muito diferente. Então não tem comparação. Isso é uma vergonha. Mas enfim. Eu achei que o Santos foi até melhor, viu, Pedrão? No jogo. Foi. Perdeu uma chance. Teve chances melhores mesmo. Perdeu uma outra também depois. E a expulsão também, eu achei que o Yuri Alberto deveria ter sido expulso no primeiro carrinho. Verdade. Aquele carrinho dele, pra mim, era vermelho direto. Agora, vamos combinar que a expulsão do Santos foi o Lucas Braga que foi expulso? Lucas Barbosa. Lucas Barbosa. É que é tanto Lucas, né? Pô, vamos combinar, né, Jonas? Pô, não, aquilo lá foi pra compensar. Brincadeira, né, Jonas? Ele nem pegou no Cássio. Lá foi pra compensar. Com VAR, em tempo de VAR, Jonas. Lá foi pra compensar, ele nem pegou no Cássio. Nem encostou. Talvez encostar, mas agora parece que pisou no Cássio. Não, aquilo ali foi uma vergonha. Isso é uma vergonha. Falou Boris Casoy agora. Boris Casoy. Mas eu achei que o empate seria mais justo. O Santos jogou bem. No primeiro tempo só deu o Santos, inclusive. No segundo tempo, o Corinthians já deu uma equilibrada, mas as melhores chances ainda foram do Santos. Aí
Corinthians achou um contra-ataque, né, com o Roger Guedes e fez o gol da vitória. E eu te perguntar pra você, o João Paulo falhou? Eu não acho que ele falhou, não. Eu acho que o Roger Guedes que deu mérito no lance. Ele saiu abafando, né? Só que o cara conseguiu É, acertar ele bem as tocou pernas. embaixo dele, né? É. Tocou embaixo das pernas. Pelo tamanho da camisa, não foi um jogo convincente. Foram jogadas isoladas, sem volume. Mas aí, peso por peso de camisa, hoje em dia a camisa não ganha jogo, né? Já faz um bom tempo, né? Porque, infelizmente, Haja visto o seu São Paulo contra o Del Valle. que tá aí suando, que perdeu o Sul-Americano para um time do Equador que, com todo respeito ao projeto, ao trabalho do Del Valle, que tem um time bem treinado, se fosse por peso que eles tinham ganho, nem precisava ter jogo, né? Tinha metido fumo no Del Valle, né? Então, Exatamente, acabava antes de começar. sim. Mas é isso. O jogo acabou 1-0 para o Corinthians na Vila Belmiro. E no sábado também tivemos o jogo do líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que fez 3-0 no Avaí, fora os ameaços. Sim, o Avaí praticamente não vai pro jogo, né? Mal pegou na bola. Nos lances que o GE nos proporcionaram, nem deram qualquer tipo de jogada Eu lembro de uma importante. jogada do Bitelo, não lembro o nome do cara, que ele chutou na trave numa falha do Luan. Bissoli. Não, eu acho que não era o Bissoli ainda não. Eu lembro É de porque um lance. Bitelo é do Grêmio, né, Jonas? Não, eu não lembro o nome do cara. Eu tô tentando lembrar, mas não era o Bissoli, não. Era um outro cara. Ele... Uma falha do Luan, a bola sobe para ele, ele chuta na trave. O único lance assim, que eu lembro do jogo do Avaí. De resto, eu não lembro também, não. E o único que também... meu Deus. Deu duas no Pedro na maldade. Contra o Santos não foi diferente. Acho que ele tá querendo voltar para a Rússia, ô Gilson. O contrato dele acaba no final do ano, ele deve estar querendo voltar para a Rússia. Será? É um bom atacante, não precisa disso. Verdade. Mas verdade. Enfim, voltando ao jogo, o Palmeiras fez o que tinha de se fazer. Pegou um time que está na zona de rebaixamento e não deu chance. Logo no primeiro lance já teve um pênalti muito bem marcado, uma falha grotesca do zagueiro. Foi recuar a bola, sei lá o que ele tentou fazer, deu no pé do Rony. O Rony saiu cara a cara com o goleiro, foi tentar dar o chapéu, o goleiro derrubou ele, pênalti claríssimo. E na hora da cobrança me lembrou muito aquele pênalti do... Ai, caramba, como é que era o nome dele mesmo? Jogou no Vasco. Só no Vasco? Não, eu lembro dele no Vasco. Qual mais time? Não, jogou no Tijuana contra o Atlético Mineiro lá em 2013. Você sabe o pênalti que eu tô te falando, né? Que o Vitor pega com o pé? Sei. Certo, tá, bom. Lembrei, a defesa de São Vitor, defesa do São Vitor do World. Tá bom, beleza. Isso. Lembrei do pênalti. Quem bateu eu não lembro. Eu tô tentando lembrar o nome dele. Ele é conhecido, jogou no Vasco. Ele veio no Brasil e jogou no Vasco. Mas enfim, o pênalti foi bem parecido com aquele. O Scarpa bateu no meio do gol, o Vladimir levantou o pé, só que a bola foi pro gol. Não foi defesa. Sim. E logo à frente... Aí eu tô esperando você falar do gol do Dudu. Tô só esperando você falar desse gol. Ao contrário do Flamengo no Brasileirão, o Palmeiras não perde as oportunidades com os times mais fracos. Exatamente, isso é o que eu acabei de dizer. E sim, o gol do Dudu foi uma pintura, né? Foi um gol, foi uma pintura. Ele recebeu um lançamento de 3 dedos do Rony no contra-ataque, deixou os dois caras no chão e bateu firme, forte no canto. Foi um golaço. Um gol que, se a gente não tivesse fazendo o gol da rodada, talvez ele entrasse. Ou perdesse. Não. Aliás, nem precisaria entrar, né? Já ganharia sem precisar fazer, né? Porque não tem gol mais bonito do que esse na rodada. Não, o gol do Lancange foi bonito também, de falta. Não, mas bonito foi. Mas não tem gol nessa rodada mais bonito que esse. A jogada foi bonita, né? Ô, Jonas, só falando aqui, agora, passando aqui, duas coisas que eu queria falar do conceito de Palmeiras. Duas chances cabais que o Endrick teve de fazer o primeiro gol e não conseguiu, hein, cara? Não, por isso que eu disse, o jogo poderia ter sido mais, porque o goleiro pegou muito. O Vladimir pegou duas do Endrick, pegou uma no rebote de uma do Endrick, do Mike. Poderia ter sido mais. Ele pegou bem o jogo.
Mas você vê, o Endrick ele é diferente, cara. A bola sobra nele, ele bate pro gol e ele bate bem na bola. Ele faz... Tanto é que o lance do terceiro gol foi o lance dele. Ele que recebeu a bola do Gabriel Menino e fez o cruzamento pro Vanderlan fazer sozinho. Ele é diferente. Ele vai dar muitas alegrias pra gente no pouco tempo que ele vai ficar jogando no Palmeiras. O Abel que lute para colocar ele de titular no que vem, né? Ano que vem eu acho que titular não, mas que ele vai... No começo do ano não, mas acho que ele vai acabar até o final do ano ele vira titular. Eu tenho pra porque que nem, ó, ano que vem já o Scarpa já não estará mais. Aí tem que ver como que ele vai compor esse meio-campo, se ele vai recuar o Rony, talvez, para talvez tentar colocar o Endrick na frente, né? Uma opção, né? Eu acredito que ele volte com o Veiga, né? Ah, sim, verdade. O Veiga tá. O Veiga tá. O Abel ele tá compondo com quem a vaga do Veiga? A vaga do Veiga, quem entrou foi o Mike. Em todos os jogos ele tá sendo, a maioria dos jogos está sendo o Mike? Atualmente, sim, é o Mike que assumiu a posição dele. Entendi. E o Scarpa mais pro meio, né? Uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, ó. Vocês enfrentam hoje o Atlético Paranaense, certo? Sim. Qual foi a última derrota que vocês tiveram? Atlético Paranaense. Então podemos dizer que vocês estão um turno inteiro sem perder? É, verdade. Eu não tinha pensado. Um turno inteiro sem perder. Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Faz sentido. Se vocês perderam a última pro Atlético Paranaense e agora é o Atlético, é um turno inteiro. É um turno inteiro sem perder, verdade, Pedrão, bem pensado. O Palmeiras perdeu muito pouco esse ano, né? Perdeu só 5 jogos, né? No Brasileirão foram 2. No Brasileirão, não, no ano foram 5 jogos. Não, sim, mas no Brasileirão foram só 2 jogos. Ceará, primeiro jogo Ceará e o Atlético Paranaense. No Ceará ainda foi aquela ressaca do título paulista e tal, foi. O time, né? Mas e só mais uma coisa, vou bem rapidinho que eu quero falar, sobre o uniforme que vocês jogaram no sábado, aquele verde. Não, beleza, a gente já conversou sobre aquele uniforme, que você achou horrível. Mas sabe uma coisa que eu achei legal daquele uniforme? Que, pelo menos isso eu achei legal. Não sei se é o Palmeiras que exigiu, da Puma, mas assim, as cores do símbolo foram respeitadas, foram mantidas. Porque assim, se você pegar para ver na Europa, qualquer time europeu que vai fazer um terceiro uniforme vai ter lá, vamos pôr a camisa verde clara e a fonte, o símbolo do patrocinador, que é amarelo, que é o caso de vocês, essa camisa terceiro uniforme, o símbolo também seria nas cores do patrocinador, da fonte, da camisa, do número. Eu não sabia disso, não. Mas não, você pega para ver qualquer uniforme 3 o Milan jogou com um uniforme horroroso no sábado, uma coisa horrorosa camisa, cor de bosta, e a fonte, a letra era tudo amarela e o símbolo também era amarelo. Entendi, não condiz com a cor do time. Nem um pouco. Fica bem estranho mesmo. Pelo menos respeitaram isso então, né? Sim, bom, mas isso achei legal. Pedrão, vamos falar agora do clássico vovô? Do clássico do vovô, Fluminense e Botafogo. E antes de destacar muito esse Jefinho. Como joga esse Jefinho, cara? Bom jogador. Pelo que eu vi do jogo, Pedrão, eu assisti uns pedaços do jogo. O Fluminense estava bem melhor. Só estava dando Fluminense. Aí o Botafogo foi lá e fez 1-0. Típico do Silvio Diniz, né? Diniz. Não. É o dinizismo e como, Jonas? É o dinizismo na sua mais pura essência. Justamente. Ele estava jogando melhor. O Fluminense estava bem melhor. Aí, pum, contra-ataque 1-0 Fluminense. Aí o Fluminense, 1-0 Botafogo. Aí no segundo tempo, Fluminense melhor, contra-ataque, o Jefinho vai lá e faz aquele golaço. Pum! 2-0 pro Botafogo. Aí o Fluminense atacando. O Tiquinho Soares vai lá e faz 3-0, só que tá impedido. Aí o Fluminense vai lá, o juizão acha um pênalti, pra mim não foi. Pra mim, o que você acha aquele pênalti do Patrick de Paula? Pra mim não foi pênalti.
Como é que foi mesmo? Que eu agora esqueci como é que foi o lance. Esqueci agora. O Matheus alguma coisa estava entrando na área, o Patrick de Paula esbarra dele. Ah, tá. Só É, que ele já estava caindo. Para mim, nada a marcar. Para mim, segue o jogo. discutível, né? Discutível, mas. Para mim, segue o jogo o lance do pênalti do Fluminense. Aí o Ganso foi lá, e o Ganso não perde gol, né? O Ganso não perde pênalti. Agora que chegou, mano, agora a gente já falou de Corinthians já era. Não, mas vai ficar. Vai ficar com nós. Aí, Pedro, Vai ficar aqui. De repete jeito o que ela nenhum. falou ali, ó. De jeito nenhum. Eu já falei na live passada. O combinado era aquele. Na live passada. Agora esquece. Você falou no comecinho da live, antes da Mentira. live. Mentira. Mentiroso. Mentiroso você, Jonas. Falou sim. Depois você vai forçar a nossa querida amiga Mariana a assistir. Ela não vai ver eu falar. Ela vai ver como você é mentiroso. Então tá bom. Mas enfim, voltando ao jogo aqui, eu achei que o empate foi um resultado justo, mas o Fluminense jogou melhor. Entendeu? Tá de camisa preta do Corinthians, né? Tô. Aí, mais pro final do segundo tempo, teve um lance de um bate-rebate na hora, a bola só para esse mesmo Matheus fazer o gol de empate do Fluminense, deixando o jogo em 2-2. Matheus Martins. Matheus Martins. Sabia que era Matheus, sobrenome dele que eu não lembrava. Martins. Bom, hein? Bom esse moleque. Ele é da base do Fluminense. Bom também. É outro também que também entrou também e deu uma outra cara para esse time do Fluminense também. Bom jogador. Pedrão, vamos falar do seu time agora? Vamos falar do meu time, vamos falar do meu time. Vamos falar do Santos e Corinthians, seu time, Corinthians. Não, Santos e todo aqui, pelo amor de Deus, não. Não, o Mário falou que você é corintiano, pô. Então eu tô pagando aposta aqui? Não, você não paga aposta legal. Vamos igual você. De 1, São Paulo 2, vamos lá. Bom, o São Paulo teve as menores chances. Esse uniforme que, em tese, parece que está dando sorte, né? Eu não gosto, acho horrível esse uniforme preto com branco com essas listras vermelhas, eu não gosto. Mas enfim. São Paulo, na hora que eu vi que foram 2 gols do Renato, achei que era 2 gols de pênalti, né? Do King Naldo, por favor. Desculpa, King Naldo, né? Mas enfim, o São Paulo fez o que se esperava, né? Você tá ali, brigando por alguma coisa, ansiando chegar na Libertadores, que agora é o primeiro time fora, né? A não ser que o Atlético Paranaense ganhe a Libertadores, vai virar G8. Mas assim, São Paulo fez mais obrigação, né? Bateu lanterna, né, Jonas? Não tinha mais o que fazer, né? Se quer chegar na Libertadores, que eu gostaria até que nem fosse, porque nem merece e nem vai ter estrutura para poder disputar essa pré-Libertadores, porque não vai ter jogador, não vai ter dinheiro, não vai ter até o planejamento é outro quando o time vai para a pré-Libertadores, porque é menos tempo de preparação para poder disputar a Libertadores? Não, Pedro, mas esse ano vai ter mais tempo de preparação, porque o Campeonato Brasileiro acaba em novembro só em janeiro que começa os campeonatos. Aliás, o mas, Jonas, a preparação de um time para disputar já esse mata-mata é diferente, porque se está ali, independentemente do tempo que acabe o brasileiro, mas você vai preparar o seu time para um mata-mata com o time de fora. E a preparação que é para o Paulista é diferente, velho. Tudo bem, mas eu acho que, como esse ano o Campeonato Brasileiro acaba antes, eu acho que tem mais tempo para preparar. Eu acho que dá para se preparar melhor, sim. Pode ser, mas eu, sinceramente, cara, depois que criaram uma segunda fase mata-mata da pré, mano, eu falei, mano, aí já é broxante você ver o seu time tendo que disputar 2 mata-matas para poder chegar na fase de grupos. Aí vai pegar o cara bobo da Venezuela, aí na segunda fase... Mano, eu vi cada time que tá ano que vem, olha... Juro por Deus, eu tava olhando meio aleatoriamente, aí eu tava puxando no Instagram, aí eu vi o perfil da Sul-Americana, times equatorianos do ano que vem, LDU, Universitário,
Emelec, times grandes. Eu falei, caramba, se a LDU é... Falando de São Paulino, mais um São Paulino aí, ó. Quem que é? O Gui? Gui é São Paulino Rosa, ele. Que nem você mesmo. Salve, Gui, abraço pro querido. Aqui, ó, é nóis aqui, ó. Chegou na hora certa que a gente tá falando do Tricolor. Continua. Falando então dos times equatorianos, aí eu tô falando, LDU tá na Sul-Americana, o Emelec tá na Sul-Americana. Eu falei, quem que tá na Libertadores? Eu tava Alcas, nunca nem vi. Não, é do Equador. Alcas e a Universidade Católica do Equador. Esses dois times estão na Libertadores. Eu falei, caramba, velho. Aí você pega pra ver também os times da Venezuela. Cara bobo. de bobo não deve ter nada, né? Tem lá, Metropolitano. Esse time aí é o do Bruno Dias. Ah, é? É o time dele? É porque ele é um cara bobo. Nossa! Gostou, né? Nossa, sensacional. Podemos prosseguir, Jonathan, aqui agora com a live? Pode continuar falando do São Paulo. Mas, enfim, é sobre o que eu tô falando sobre a fase prévia. Eu prefiro até que nem vós, sinceramente, porque pode botar 2 mata-matas. Melhor ir pra Sul-Americana direto? Prefiro. E outra, também pela estrutura, pelo investimento, às vezes é melhor um campeonato que é mais palpável, né? De ganhar sim. Um passo maior que a perna, né, Pedrão? Sim, justamente. Mas é isso aí. O São Paulo ganha de 2-1 com 2 gols do King Naldo. Dois gols bem aleatórios, eu diria. Eu nunca imaginei ver ele fazer um gol de peixinho. E o outro gol, ele bateu a bola lá na lateral, só que bateu no cara e entrou. Sim, justamente. Eu confesso que eu não vi o jogo, estava vendo Fórmula 1, estava mais interessante. Mas aí depois eu vi lá, gols, Reinaldo, 2, eu falei, de pênalti, né? Não foi nenhum de pênalti. E agora vamos para o jogo Coritiba Internacional, o jogo que pode ter ajudado o Palmeiras a ser campeão já nessa rodada. Coritiba 1, sim, o Internacional também. O Coritiba é aquela coisa, né? Fora de casa é o famoso gatinho. É um gatinho. É um leão. Em casa, não vou dizer que é um leão, porque não ganhou todas, né? Mas é um... Se transforma, né? Vira um puma. Um puma? Tá certo. O jogo, o que você achou do jogo, Pedrão? Vamos lá. Deixa eu ouvir a sua opinião. Não, olhando, eu achei que o Inter teve alguma chance, mas ele teve ali um lance. Teve um gol lá, Então, cara, esse gol no que aí alegaram o impedimento do Pedro Henrique. Foi um gol bem discutível, né? Foi um gol bem discutível, né? Lance discutível, né? Porque, sinceramente, eu olhei e falei, olha... Pra mim foi sim, ele participa da jogada, né? Ele atrapalha o goleiro ali e ele tá muito impedido. Eu acho que foi eu olhei assim também, eu fiquei em dúvida se ele atrapalhou meu irmão, se ele tava na... ele até estica a perna pra tentar pegar na bola, né? Se eu sou o árbitro, isso... Bom, enfim, eu achei que se não anulasse, também poderia não anular, estaria dentro do aceitável, mas não sou árbitro, né? A gente, graças a Deus, não é isso, nossas mães agradecem. Pedrão, Atlético Goianiense 1, Ceará 0. O que me chama a atenção é ver essa campanha atual do Ceará, cara. Pô, o Ceará tá numa decadência, né? No retorno. O Ceará tá numa decadência danada. E é um time até bom, com o Mendonça, com o Vina, é um time bem montadinho. Um time razoável, Mas eu acho que depois que o Dorival Júnior saiu, ele sentiu demais a falta dele, hein? Pode ser. Ele atrapalhou muito o Ceará. E o Atlético Goianiense, que é o que você falou, né? Pegou o elevador, né? Conseguiu ali engatar uma sequência. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, pô. É o primeiro fora, né? O primeiro fora tá 1 ponto. O Ceará. Primeiro dentro. Não, é o Atlético Goianiense. Isso. O Atlético Goianiense é o primeiro dentro, tá só 1 ponto. Na próxima rodada já pode sair. Nessa rodada que estamos agora. Por exemplo... Atlético Goianiense e São Paulo. Olha que jogão bom.
Pra quem? Jogou bom pra assistir. Ah, nossa. Eu não tô vendo. Eu, desde que teve a Sul-Americana, eu não vi jogo do São Paulo mais, sinceramente. Mas é isso. O Ceará que não abre o olho para ver, que senão ele acaba perdendo a posição para o Atlético Goianiense. Pedrão, Cuiabá 1, Goiás 2. Gol de quem no Goiás? Gol do Deivinho, cara. Deivinho. Do Goiás. Ah, tá, do Goiás, desculpa. O pessoal falando, na minha cabeça veio o Cuiabá. Do O Goiás Goiás. foi do Pedro Raul. Pedro Raul. Toca do homem, cara. O homem tá. O Ó, Atlético tá. favorito contra o São Paulo. Concordo. Mesmo sendo no Morumbi. Falando de Cuiabá e Goiás, né? Falando de coisas mais enfim, Mais plausíveis. mais plausíveis. Com esse gol, o Pedro Raul empatou na artilharia com o Cano. Germano. São artilheiros juntos agora. Em qual time será que ele estará ano que vem, hein, Pedrão? Uma boa pergunta, viu? Uma boa Ele tem pergunta. os seus direitos ligados ao time do Japão, né? Ah, é? O Pedro Raul ele tá emprestado pro Goiás, ele tem os direitos dele ligados ao time do Japão. Ah, olha que, sinceramente, eu acho muito difícil ele ficar. Tanto ele quanto o Tadeu também. Acho que o Tadeu não fica também. Não é possível que o Tadeu Já vai ficar. faz anos que ele tá no Goiás, hein, Pedrão? Não, eu sei, mas será, Jonas? Faz anos que ele tá no Goiás já, eu acho que ele não sai, não. Não. O Pedro Raul, Eu achei... sim, que ele é mais novo também, mas o Tadeu faz anos, ó. Desde que eu... Depois do... Como é que chama? Ai, caramba, esqueci o nome agora. Depois do Bosco, o único goleiro que eu lembro do Goiás é o Tadeu. Ô, louco. Bosco. É. Eu acho que eu sou pior. Sabe qual que eu lembro? O Harley. Ah, você não sei quem que é, não. Não, o Harley. O Bosco foi reserva do São Paulo, reserva do Rogério. Ele saiu do Goiás e foi pro São Paulo. Então, depois dele, o único goleiro que eu lembro do Goiás é o Tadeu, que faz tempo que ele tá lá. Mas, enfim, o Cuiabá perdeu mais uma e eu acho que tá dando aquela caída na hora errada, né, o Cuiabá. Aham. O Cuiabá já tá ali a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento. Já não tá mais... Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Aliás, já 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Já tá mais difícil pro Cuiabá, né? Mas Tá eu bem, espero que o Cuiabá bem complicado. Pedrão, Fortaleza 0, Atlético Mineiro 0. Vamos lá, no pique. Pra gente encerrar o Campeonato Brasileiro. Fortaleza ali que eu acho que poderia ter ganho esse jogo, teve boas chances, mas o Atlético Mineiro também teve boas chances. No final, o Fernando Miguel fez uma... Nossa, defesaça. Defesaça. Porque assim, desde o jogo contra o São Paulo, que eu não via o Fernando Miguel catar o que ele catou. Falei, será que vai ser só contra o São Paulo que o Fernando Miguel vai catar o que catou? Falei, não, ele resolveu jogar, catar o que catou contra o Galo também. E, aliás, o Galo não ganhou, Jonas. O Galo não ganhou, o Galo empatou. Mas eu acho que o empate foi justo, Pedrão. Eu acho que o empate foi bem justo, mas se tivesse ter o vencedor, eu acho que seria o Atlético Mineiro por essa jogada aí. Eu acho que essa jogada né? E o Atlético Mineiro, para mim, atacou um pouco mais. Mas o empate foi justo, não foi injusto, não. O Atlético atacou bastante e o Fortaleza também. Bom, vamos lá. Só um adendo. Camisa maravilhosa do Fortaleza, hein? Bonita mesmo. Nossa, maravilhosa. Eu achei lindona. Bonita mesmo. Vamos lá. A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que pode sagrar o Palmeiras campeão brasileiro, tem a seguinte rodada. Hoje, às 21h45, temos 2 jogos. No Maracanã, o Flamengo recebe o Santos. Esse que já foi um dos maiores jogos de todos os tempos, só que na Vila Belmiro. Eu lembro que eu assisti esse jogo. O 5x4 do Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Meu Deus, que jogaço. Esse foi um dos melhores jogos que eu assisti na minha vida. No mesmo horário, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Palmeiras. Esses jogos estão acontecendo hoje porque Flamengo e Atlético Paranaense, no sábado, jogarão a final do Libertadores lá em Guayaquil, no Equador. Amanhã, às 19h30, teremos Botafogo e Bragantino. Às 21h45, Corinthians e Fluminense, reeditando a semifinal da Copa do Brasil esse ano. Também teremos Internacional e Ceará e Goiás e América Mineiro. Só um adendo. E tanto o Corinthians e Fluminense quanto Internacional e Ceará, se ambos não vencerem, eu digo os dois, e o Palmeiras vencer, o Palmeiras vai ser campeão, Endeca campeão brasileiro.
Caso isso aconteça, e o Palmeiras ganhando do Atlético Paranaense daqui a pouco. Na quinta-feira, às 19 horas, Fortaleza e Coritiba. Mesmo horário para São Paulo e Atlético Goianiense. Às 19h30, Atlético Mineiro e Juventude. Esse jogo aí pode selar o rebaixamento do Juventude, caso ele perca para o Atlético Mineiro. Às 20 horas, teremos Cuiabá e Avaí fechando a rodada. No sábado, teremos aquele jogo atrasado entre Goiás e Corinthians. Às 19h. Aquele jogo que não teve por causa de torcida, né? Exatamente. E não teremos rodada no fim de semana, por causa das eleições. Eu achei que era por causa da Libertadores? Não, por causa das eleições. Nossa, mas começa na segunda. Poderia ter no sábado, então, né? Então, na sexta, não sabe? Sabe, você também. A rodada começa na segunda-feira e termina na quarta-feira. Tá bom, então. Bom, é isso. Encerramos o Campeonato Brasileiro, Pedrão? Encerramos o Brasileirão. Então, vamos falar de Champions League? Ah, não, vamos falar de Série B, Pedrão, rapidinho. Só dar uma passada rapidinho. Só passar rapidinho, porque estamos na... semana. Já estamos, né? Porque aqui já começou Brusque e CRB. Aliás, já temos 3 rebaixados para a Série C, né? O Brusque, o Náutico e o Operário. Esses 3 já estão matematicamente rebaixados para a Série C do ano que vem. E já tivemos o Cruzeiro campeão, já. E o Grêmio nesse fim de semana já cravou o acesso. Ó, Vasco e Bahia só se fizerem muita cagada para não subir. Tá fazendo só se fizer uma força danada. Mas, nossa, porque assim, ó, eu estava até olhando, achei até engraçado de ver aqui, ó, essa penúltima rodada, que é o seguinte: nessa penúltima, o Vasco, que é o terceiro, pega o Vasco pega o Sampaio Correia, e o Ituano, que é o primeiro fora, pega o Londrina, beleza. Se o Vasco perder e o Ituano ganhar, fica ainda, acho que 1 ponto. Na última rodada, qual é o jogo? Ituano e Vasco. Fica aí. Nossa. Leipzig amassou o Real Madrid 3-2. Então, já que eu vou falar de Libertadores. A gente já fala já. Só rapidinho para falar aqui. Segura aí, Gilson. Mas então, o que eu falo é o seguinte: se o Vasco ganhar, se perder o Sampaio Correia e o Ituano ganhar, eles ficam bem pertinho. E a última rodada é Ituano e Vasco e Itu. Então, o Vasco vai subir para a Série A e já é matematicamente o primeiro time rebaixado no Brasileiro 2023. Já temos o rebaixado do 2023, o primeiro já, né, Jonas? Já temos o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro 2023. E o Bahia pega o Guarani, acho que também se ganhar também já decreta o acesso. Se ganhar, sim. Decreta o acesso, porque os mais próximos, que seriam aí Londrina e Sport, que também talvez teriam chance, né? O Sport não merece, o Sport não vai subir, que depois do que aconteceu lá com o Vasco, não merece subir, depois do que aconteceu. Verdade. Mas eu acho que o Bahia já, na sexta-feira, já decreta o acesso ganhando do Guarani. É isso aí, Pedrão. Agora vamos falar de Champions League? Ó, Jonas, ó, vamos lá. Só passar aqui os resultados. Ó, seguinte, ó, só para você entender. Tivemos aqui, ó, Salzburg 1, Chelsea 2, Sevilha 3, Copenhague 0, PSG 7, Maccabi Haifa 2, Borussia 0, City 0, Dinamo 0, Milan 4, Benfica 4, Juventus 3, Celtic 1, Shakhtar 1, Leipzig 3, Real Madrid 2. Esses são os jogos de hoje. Jonas, qual você acha que foi o jogo que eu assisti olhando os placares e olhando os times que eu gosto? Qual você acha que foi o jogo que eu vi? Eu tenho certeza que você assistiu o Borussia Dortmund 0, Manchester City 0. Ai, caramba, mano. Teve jogo de 7 gols, teve jogo de 9 gols, teve jogo de 5 gols. Falei, não, eu vou ver do Milan. Eu vou ver, eu vou ver o Borussia, porque provavelmente o Haaland vai meter gol, né? Eu pensei no Haaland fazendo a lei do ex no signo do Luna Park, mas enfim, né? Pedrão, deixa eu responder a pergunta do Lucão aqui, ó.
Pois Queria não? saber do Corinthians, se o técnico tem possibilidade de renovação e se renovar o que espera de 2023. Ô, Lucão, olha, de verdade, eu acho que ele está fazendo um trabalho excepcional no Corinthians. Eu acho que o Corinthians tinha que ter renovado com ele já há 2 meses atrás, mas o que eu ouvi falar sobre a respeito do Vitor Pereira é que ele não vai renovar por causa que a comissão técnica dele não quer ficar no Brasil também. Que, na realidade, o técnico não é só ele, né? É ele e mais quem está em volta, né? A comissão técnica. E que a comissão técnica não tem a vontade de permanecer no Brasil. Sendo assim, ao que tudo indica, ele vai embora. Mas eu acho que seria excepcional, excelente para o Corinthians se ele ficasse. Sim. Eu acho que se o Corinthians chegou Que- aonde chegou, na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro, é muito em função do Vitor Pereira. Porque ele é um excelente técnico. total em função do Vitor Pereira. E também eu acho que pode ser que ele não fique, porque ele é um técnico que tem muito mercado na Europa. Sim. Eu acho Não, que- isso daí, eu acho que ele fica com- eu brigo lá no Tenda todo dia com o Terrinha por causa disso, com o povo da Coca. Porque ele odeia o Vitor Pereira e eu falo, Terrinha, Muito bom. se o Corinthians está onde está, se chegou onde chegou, é por conta do trabalho do Vitor Pereira. Nenhum técnico brasileiro, ou argentino, paraguaio, venezuelano, não teria feito o trabalho que o Vitor fez no Corinthians esse ano. Então, o que eu ouvi falar hoje é que o Corinthians está trabalhando com 3 nomes, caso não dê certo. Estão tentando renovar com ele, mas ainda não foi anunciado. Caso não dê certo a renovação, 3 nomes. O Vojvoda, do Fortaleza, é o primeiro nome. O segundo nome seria o Tite, caso ele não acerte com nenhum time da Europa, né? Se bem que ele disse que ele quer tirar um ano sabático, né? Mas esse Não, eu ouvi falar que ele vai trabalhar. O Edu Gaspar, aquele que trabalhou com ele na seleção, tá fazendo, acho que, meio que o intermédio para ele fazer parte de alguma coisa no Arsenal. Sim, tudo bem. Eu estou só te repassando o que eu. Apenas supositórios, né? Eu estou repassando o que eu ouvi hoje. São os nomes que estão sendo cotados no Corinthians. E o terceiro nome seria o Marcelo Galhardo, mas esse é ó. Ah! Esse não vem! Esse não vem! Very expensive. Esse é bem caro, então. Esse não vem. Difícil. Mas enfim. Pedrão, passamos os resultados aí da. Só completar aqui a rodada, Jonas. Amanhã vai ter um jogo que, assim, mais é pela história, mas a gente sabe que o Bayern vai meter fumo no Barça, né? Teve até uma postagem do Thomas Miller marcando o Lewandowski, né? Ah, teve? Ele postou uma foto se dando risada chegando em Barcelona. E marcou o Lewandowski. Leva, tô chegando. Não, e o que me chama a atenção é o seguinte, ó. Porque, dependendo do que acontecer amanhã, a Inter vai meter fumo no Vitória Pilsen. Daí. E o Bayern vai ganhar do Barça. Isso já sacramenta o Barça na Liga Europa. E outro time grande que também pode estar na Liga Europa do ano que vem é a Juventus. Final de Champions, que já foi jogo, já foi final de Champions, Barça e Juventus de 2015. E 2 times podem estar na Liga Europa a partir do mata-mata. Verdade. Essa final, inclusive, que teve um gol de cada um do trio MSN. Foi, né? Você se lembra disso ou não? Foi 3-1 pro Barcelona. Um gol do Messi. Mas aí. Um gol do Luis Suárez. Foi. O gol da Juventus, se eu não me engano, foi o Morata que fez. Foi o Morata. Ele mesmo. Tá vendo? Com a memória boa também. É bom estudar, né? É bom dar sempre uma colada, é bom. A memória... Não, é que eu lembro que eu assisti esse jogo aí. Quem não assistiu, né? Final de Champions, a gente não perde por nada, Jonas. Mas enfim, é isso aí, Pedrão. Vamos lá, então. Ô, Pedrão, vamos falar... Deixa eu só dar um dado aqui, que nós estamos tendo as semifinais da Libertadores feminina. E temos um time representante do Brasil, que é quem? Parmeira. É o Palmeiras feminino está. O Palmeiras joga amanhã às 19 horas. Nesse momento estão jogando Deportivo Cali e Boca Juniors. E o jogo está no intervalo, está 1-0 para o Deportivo Cali. Não, que negócio é esse? Tem que ser Boca! Cadê o Boca? Aliás, para quem não viu, o Boca campeão argentino esse final de semana perdeu. Em que final de Argentina? O Boca Juniors foi campeão graças ao River Plate. O último jogo. Também, mas. O último jogo. Lembrou muito a final do Brasileirão de 2020, né? É, que o gol do Edenilson no último lance estava impedido. Mas enfim, deixa eu terminar de falar. Tá me cortando.
O Deportivo Cali está ganhando por 1-0 do Boca Juniors. Quem ganhar esse jogo enfrenta o vencedor de América de Cali e Palmeiras, que jogam amanhã às 19 horas. E sabe o que é mais engraçado, Pedrão? O quê? O quê? As semifinais estão sendo disputadas hoje e amanhã. Sim. Sabe que dia que é a final? Que dia? A final é sexta-feira. Na véspera? Não. Na véspera. Tanto o Palmeiras quanto a América de Cali. Quem passar por esse jogo vai jogar amanhã, descansa na quinta e já joga na sexta. Ah, tá, entendi. Tá entendendo? Que planejamento esdrúxulo. Não, mas foi assim. Foi assim a Libertadores feminina inteira. Eu não acompanhei assim tão bem, mas eu vi várias reportagens porque o Sport TV cobre, né? Eu vejo muito Sport TV. E eles falaram mesmo assim que direto para isso. Era uma coisa de 2 ou no máximo 3 dias de descanso para ver a povo do jogo, né? Como diria Boris Casoy, Pedrão. Isso é uma vergonha. E só passar aqui rapidinho, já que você falou das semifinais, para quem não acompanhou, o Boca eliminou o Corinthians nas quartas e o Deportivo Cali eliminou a Ferroviária. Ferroviária é muito forte no futebol feminino. Poderíamos agora estar vendo Corinthians e Ferroviária, né? Mas ambos não passaram, ambas, né? E detalhe, caso o Palmeiras passe pelo América de Cali amanhã e o Deportivo Cali vença o Boca Juniors, poderemos ter a reedição da final masculina de 99, que foi Deportivo Cali e Palmeiras. Ou então, se passar o Boca, a final de 2000. A final de 2000. Que é bem mais interessante a de 2000, opa! O Baldo Aquino. Bem mais interessante. Bem mais interessante. Claro! Tudo que aquele cara roubou, tem a cara de pau de falar isso. Não sei de nada. Foi comprovado que o tanto que o cara roubou, Pedro. Você devia ter vergonha nessa sua cara de falar isso. Não tenho nem um pouco. Vamos falar, tá parecendo corintiano falando. Vamos falar de Flamengo e Atlético Paranaense, então, a final da Libertadores masculina? Bora falar que no sábado às 5 da tarde teremos essa final que demorou, Jonas. Como demora essa final de final? Da semifinal para final demora. Nossa, né, como demora, hein, cara? Demorou pra caramba, parecia que ia passar rapidinho, né? Ano passado parece, mas ano passado demorou mais ainda. Acho que é Palmeiras. Foi mais tempo. Mas é isso aí. Placar pro final, Pedrão. Pra gente encerrar, que tá acabando nossa hora já. Não, só rapidinho, antes de falar o placar. Tá uma vergonha a venda de ingressos, parece do que foi disponível, parece que só foi 11 mil disponibilizado. Eu li alguma coisa que parece que a Conmebol estava disponibilizando para os sócios do Barcelona de Guayaquil. Quem compra um, ganha outro. Tá até fazendo 2 por 1 para ver se enche o estádio lá, o Monumental de Guayaquil. Mas olha, sinceramente, eu acho que já passou da hora da Conmebol rever esse negócio da final. Eu fiquei imaginando, Jonas, eu estava falando com o Vinícius esses dias. Imagina essa final, Flamengo e Atlético Paranaense no Allianz. Rapaz, seria pesado, hein? Não, eu acharia que seria, pra mim, analisando. Que é mais Flamengo fácil, né? É mais e Rio de Janeiro e Curitiba, analisando, né? o meio do caminho seria num estádio que, para mim, de São Paulo, é o melhor estádio do estado. É o estádio que também tem a melhor estrutura para receber uma final de Libertadores. Para mim, não teria melhor lugar para ser feita essa final. Mas, enfim. Mas eu acho que a quantidade de público que não aceita, né, no Allianz Parque tem que ser mais de 50 mil, 60 mil. 50 mil? Eu acho que é. Eu acho que tem alguma coisa assim de quantidade de público. Então só poderia ser só um no Morumbi só, então. Morumbi. Porque o Allianz, se não me engano, são 45 mil, 42 mil, alguma coisa não, assim. Isso sim. Eu só não sei se tem esse negócio de 50 mil para final, não lembro agora. Mas eu gosto da final única. A final única eu acho legal. Eu também gosto. Esportivamente ela é legal. Mas não tem loja aqui na América do Sul. Eu li alguma coisa.
falando que para as próximas eles estão pensando em ter uma, vamos supor, uma segunda missão. Vamos supor, a final é em Guayaquil. Ah, mas se for dois times brasileiros, dois times argentinos, tem uma segunda missão mais próxima. Já deixa escolhido. Por exemplo, quando foi Palmeiras e Santos, foi aí no Maracanã, né? Era muito mais perto. Tava na pandemia, né? Não tinha como ter gente, foi pouca gente e tal, só convidados. Mas foi mais próximo, né? Eu acredito que se tivesse torcida, seria muito lotado. Muito. Com certeza. Mas é isso aí, bom, Pedrão. Palpite para a final. Eu acho que vai ser 2-2 e nos pênaltis do Atlético. Rapaz, eu vou dar 2 palpites, Pedrão. Eu vou dar um palpite. Ah, não vale. Não vale. Não vale. Não, porque, ó, depois a gente não vai cortar antes para pôr no nosso Reels. Eu vou dar um palpite como torcedor e vou dar um palpite como analista. Pode ser? Pode. Como torcedor, sabe, né? Ó, aquele bigode lá do Filipão, eu amo aquele homem, cara. Nossa, calma. Não, Menos. de verdade, eu amo aquele homem, eu amo ele. Como torcedor, pra mim vai ser 2-0 Atlético Paranaense. Quantos? 2-0. 2-0? Mas como analista esportivo, Pedrão, o que o Flamengo está fazendo, a campanha que ele está fazendo, o Flamengo de 12 jogos, ele tem 11 vitórias e um empate, cara. Como analista esportivo, vai ser 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo? É. O que você está E procurando? o Flamengo tá invicto, não tá? De 12 jogos, 11 vitórias e um empate. Tá invicto. Pior, ainda tem isso também, né? O Flamengo Não, tem um empate. Você sabe qual que é o empate do Flamengo na Libertadores? O empate do Flamengo. Nossa, não lembro agora. Quanto quem? Tá vendo? Tajeres e Córdoba. Foi 2-2 o jogo. Lá na Argentina. Foi na fase de grupos. Ainda era o... Não, no mata-mata o Flamengo ganhou todos os jogos. Ah, sim. Bom, mas é isso. Já dei meus 2 palpites. É isso aí, rapaziada. Esperamos vocês a semana que vem, né, Pedrão? Semana que vem na segunda-feira? Não sei, vai depender de você. Semana que vem na segunda-feira. Espero que Se nada acontecer de errado, né? Se você tiver bem de saúde também, né? Se Deus quiser. Segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E aliás, né, Jonas, tá chegando a Copa, né, Jonas? A gente vai fazer... Tá chegando a Copa do Mundo. Nós vamos tentar fazer transmissões para vocês. Transmissões eu não garanto que vai ser bem difícil, mas provavelmente live pré-início. Então esse pré-jogo do Brasil, talvez a gente faça. Vamos tentar fazer sim. Nós com as nossas camisas do Brasil, inclusive. Então eu tenho que comprar um então. Eu não posso fazer que é da Argentina, né? Se fizer, você faz sozinho em outro canal. Tá bom. Um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. E não se esqueça Galera, de votar domingo. Domingo de eleição. Sim. Justamente. Galera, muito obrigado a todos. Uma boa noite para quem ainda está com a gente. Muito obrigado para quem esteve só um pouquinho, esteve todo o tempo até o final. Agradeço toda a audiência. Essa live vai para o YouTube, Jonas? Sim, senhor. Essa live vai para o YouTube daqui a pouco. Então, não se esqueça de voltar no sábado, no domingo, igual o Jonas falou. Provavelmente na quarta podemos ter grito campeão desse cara que está aqui embaixo. Pode ser que tenhamos. E no sábado vai ter grito campeão ou no Rio ou em Curitiba. Ou galera, em Guayaquil. Em Guayaquil alguém vai gritar, né, Jonas? Vai falando na cidade, né? Com certeza. E domingo também teremos grito de campeão. Teremos. É isso aí. Um abraço com Deus. Até semana que vem. Toma, galera. Tchau. Abraço. Tchau.